Boa noite. Boa noite a todas que estão presentes aqui no nosso terceiro encontro, né, do grupo A Lei da Atração para Relacionamentos. Eu sou a Alessandra França, estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse terceiro encontro. Eu não estou vendo o chat, então está meio complicado para mim, eu ainda não me adapto a essa ferramenta, então daqui a pouco eu acredito que o chat apareça para mim. Mas a gente hoje vai falar de coisas muito importantes. A gente está aqui com a Jaqueline Salles e o Bruno Sampaio, que é o nosso apoio. A Jaqueline Salles, que é a parceira nesse trabalho, a grande amiga, e a gente está sempre compartilhando os nossos aprendizados aqui, o que a gente sabe, o que a gente gosta de levar até você. Quem já está no grupo está recebendo os exercícios. Essa semana eu não coloquei exercício, porque a gente fez assim. A gente teve uma overdose de exercício na primeira semana, então, como haviam exercícios até do segundo encontro, eu resolvi deixar um pouquinho leve. Hoje a gente vai fazer um exercício todo mundo junto, então vai ser maravilhoso. Eu quero que vocês assistam tudo, para a gente fazer tudo junto. E a Jaqueline vai ter uma novidade para gente, então fica até o finalzinho, vocês vão gostar demais. E aí depois a gente vai responder as perguntas, fazer tudo o que for necessário para que vocês saiam hoje dessa aula, desse trabalho que a gente vai fazer hoje, com a plena convicção de que tudo pode ser mudado. E vocês, eu não sei se vocês já observaram isso, mas esse trabalho ele acaba não se aplicando apenas a relacionamento afetivo. Você deve estar percebendo mudanças em outras áreas. E é para ser assim mesmo. Você não é um ser só de uma coisa, você é um ser completo, um ser holístico. E essa é a intenção do trabalho. Mas como a gente está trabalhando com foco para relacionamento, então é nesse ponto que nós estamos fazendo todo esse trabalho, esse encontro, e é aqui que a gente vai mobilizar essa força, essa energia do amor que vocês já estão experimentando e que eu fico muito satisfeita e feliz de vê-las. Né? Eu fiquei um pouquinho afastada essa semana do grupo, né? Porque eu estava assim, com um volume de trabalho muito grande, né? Procurando responder o inbox, que muita gente procura, e a gente está tentando ajudar o máximo possível de pessoas, tem os e-mails, e aí eu e a Jaqueline, dividindo a Jaqueline que ficou mais hoje, essa semana tomando conta do grupo, e eu mais nessa parte das respostas lá ao e-book. Então, seja muito bem-vindo para você que está aqui a primeira vez. É um prazer imenso estar aqui falando com você. A gente vai apresentar hoje uma terceira etapa de exercício. Se você entrou agora, está meio que sem entender o que está acontecendo, depois a gente vai passar informações, né? Você se inscreveu nesse encontro, a gente vai passar as informações para você acessar as outras aulas, todos os vídeos que a gente encaminhou com os exercícios e também o relatório de exercícios da primeira e da segunda semana. Não se preocupe que você vai ficar inteirado de tudo, mas pode continuar assistindo, porque aqui você já vai começar a ter uma ideia do que é esse trabalho, né? Então, Jaqueline quer falar alguma coisa agora, das boas-vindas? Eu quero. Pode falar. Boa noite, meninas. Esse é um trabalho exclusivo para as meninas, exclusivo para as mulheres que buscam um relacionamento afetivo duradouro, sério. É uma metodologia muito, muito testada já. E eu estou muito feliz já com os resultados que a gente obteve só com os exercícios iniciais. Então, eu quero parabenizar todas que estão lá com a gente no grupo, que estão participando, me cobrando. Eu nunca pensei que eu fosse ouvir tanto. Já, cadê o link? Já, cadê o link? Me cobrando, né? Eu fico muito satisfeita de ver esse movimento todo e a gente poder fazer esse trabalho fantástico juntas com vocês. Então, boa noite, sejam bem-vindas. E vamos lá, que a Alessandra hoje tem uma super aula, né, dessa metodologia para oferecer para todos nós. Isso aí. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Eu ainda tenho que me adaptar a esse negócio, mas eu consigo. Ok, vocês estão vendo a minha tela? Jaqueline está vendo? Acho que ainda não, né? Não, eu vejo você ainda. Tá, deixa eu fazer o processo de novo.
Então, para você que está aí vendo a gente, né, seja bem-vindo, você que está É, chegando agora, um pouco atrasado. A gente está começando agora a nossa aula. Aqui a Alessandra vai começar aqui com os slides, mostrando tudo que está acontecendo nessa metodologia para vocês. me enrolei, a gente ensaia antes, mas não tem jeito, né? Mas hoje é um dia especial também, né? Porque a gente está comemorando um ano do nosso projeto online, né? Que é o Auditório da Alma. Hoje é um dia de festa mesmo, porque não é todo dia que um projeto 100% online faz aniversário, né? É verdade. A gente hoje é uma data muito especial e a gente aproveitou essa data, foi até coincidência, para poder inaugurar o Auditório do Coração, que é o nosso, é o filho do Auditório da Alma, né? A alma deu vida ao Auditório do Coração. Só agora eu acho que vocês estão Agora, vendo, agora começamos oficialmente. oficialmente. Aí. Então vamos nós, né? Vocês estão aqui para assistir essa aula de como atrair um relacionamento que você deseja. É um projeto, como a Jaqueline falou, do Auditório da Alma, que deu origem, que acabou originando aí, como diz a Jaqueline, deu filhote, que é o Auditório do Coração, que é um trabalho que ele é dividido em duas etapas, porque o trabalho do Auditório do Coração, ele tem esse lado da lei da atração para relacionamentos, e ela tem o outro lado, que é o desenvolver o potencial oculto do coração. Isso é uma outra parte do trabalho que aos poucos vocês vão conhecendo, porque eu não consigo separar muito os dois, né? Eles estão separados porque um aprofunda num segmento e o outro aprofunda em outro. Mas quando a gente está fazendo trabalho, está falando de amor, está falando de sentimentos, é quase impossível não falar desse assunto, né? De não entrelaçar um assunto ao outro. Não dá para separar muito, mas a gente tenta, né? A gente procura fazer com que você entenda melhor essa dinâmica. Eu vou falar rapidamente sobre mim, eu sempre falo, porque a gente sempre tem gente nova que não me conhece. Eu sou bacharel em Direito, sou formada em Direito, Life Coach pela Sociedade Brasileira de Coach, especialista em relacionamento afetivo, sou metafísica pela Christian Science, ativista quântico pelo Instituto Aleph, filosofia aplicada pela Nova Acrópole, practitioner em Quantum Touch, que é um método de cura através da do toque, né? Só que a gente usa técnicas da física quântica, é bem interessante. Reiki Master, criadora do sistema de Reiki integrativo quântico, e o Water Reiki, sendo que esse segundo trabalho eu apresentei, fiz um trabalho científico, apresentei, esse trabalho foi publicado numa revista científica em 2005. Sou terapeuta floral também pela Nova Acrópole, sou escritora, empreendedora digital, ativista no desenvolvimento humano sem fronteiras e sócia fundadora do projeto Auditório da Alma e criadora desse método, né, que a gente está apresentando aqui para vocês, compartilhando, né, para um grupo há 2 semanas, né, que tem sido fantástico, maravilhoso. Os resultados são assim incríveis, as pessoas já estão retornando para a gente alguns resultados. Isso me deixa muito, muito feliz mesmo, muito satisfeita, assim, porque é a nossa missão mesmo levar apoio, ajuda e desenvolvimento humano às pessoas onde quer que elas estejam, né? A gente do Auditório da Alma tem como missão levar esse desenvolvimento a qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta. E por mais que muitas pessoas da área acreditem que isso não é possível, que só o presencial funciona, quem está acompanhando a gente pelo Auditório da Alma nesse 1 ano de existência, que está fazendo hoje 1 ano de existência, já deve ter percebido quanto da vida mudou, quanto da vida de cada pessoa que assiste às nossas aulas, que acessa os nossos conteúdos, que emprega, aplica e exercita o que a gente entrega como prática. Essas pessoas que aplicam, elas veem o resultado na vida delas, e isso para a gente é a maior das gratificações. A gente faz isso já há 1 ano, e a gente quebrou completamente esse paradigma de que que numa aula online você não movimenta energia, ou você não pode mudar paradigmas. Isso a gente colocou por terra, e porque o auditório tem essa finalidade, e isso nos deixa assim, muito, muito felizes mesmo, tanto eu quanto a Jaqueline. E a gente segue em frente nesse trabalho, que está só no começo, é só 1 ano, é um bebê, tem muito ainda para desenvolver, para entregar, e é isso que faz o meu coração vibrar, estar aqui,
nos encontros que a gente tem nas segundas-feiras, quando a gente escreve um texto, quando a gente responde um e-mail, é isso que faz nossa energia de amor, né, continuar se expandindo. Então, cada um de vocês aí agora estão recebendo esse carinho, né, que o Auditório da Alma abre e entrega para todas as pessoas que nos visitam. Então, eu quero falar um pouco sobre a minha história pessoal. No último Hangout eu falei que eu ia contar, né, um pouco sobre a minha história. Eu falei um pedacinho da história. Não vou me estender demais, mas eu quero que vocês saibam como que eu, como pessoa, consegui superar as minhas dores, né? Muita gente que está aqui agora pode estar pensando assim, nossa, eu não acredito que eu possa ser feliz no relacionamento, eu já sofri tanta coisa ruim, eu já fui tão maltratada, já fui tão agredida, já fui tão humilhada que eu desacreditei no amor. E eu posso dizer a vocês que eu já passei por tudo isso e que eu superei tudo isso. Então, eu fui noiva, né? Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, namorei poucos, né, poucos rapazes. E numa fase muito ruim da minha vida, eu tinha muito problema familiar, porque, né, acho que toda adolescente passa por isso. Então, nesse período de adolescência, juventude, assim, eu tive muito problema com a família e coisas que até nem convém muito, mas é por ser diferente. Eu gostava de estudar e eles não gostavam, eles gostavam de muita festa, e aí havia aquele conflito, e eu querendo estudar, e era aquela loucura. Então, era muito difícil. Então, tudo superado, graças a Deus, tudo bem, eu entendi, né? A gente se supera. Mas por conta desses problemas, a gente quando é adolescente, todo mundo passou por isso, a gente hiperdimensiona, né? Os fatos, os problemas, a gente não vê muita solução, a gente vê muito problema, quer dizer, a gente quer a solução para a gente não consegue pensar muito no conjunto. O máximo de conjunto que você pensa nos seus amigos, né? Do colégio e tal. E era meio assim. Então, por conta de todos aqueles problemas, eu consegui entrar na faculdade muito cedo. Acho que entrei com 17 anos, né? Eu estava fazendo 17 anos. E aí, o que aconteceu? Eu entrei na faculdade, uma pessoa de baixíssima autoestima, super tímida. Entrei para estudar direito, que exige que você fale, que você, né, perca essa vergonha toda. E eu tinha uma autoestima baixíssima, eu era extremamente tímida. Eu sempre fui muito aplicada nos estudos, né? Mas eu tinha um desejo absurdo de querer me destruir de alguma forma. Graças a Deus eu não fui para a coisa de drogas e bebida, não foi muito por esse lado, né? Mas assim, são esses caminhos que vocês vão entender um pouco sobre isso na aula de hoje, que a gente é levado a fazer sem saber por quê. É uma força que parece que atua dentro de você e que você não entende, né? Você vai buscar respostas, alguém vem com soluções de fora para dentro, mas todo o processo ele é realmente interno. E aí, nessa história de eu ter aquela intenção de, já que ninguém me compreende, eu quero morrer, né? Eu quero sumir, eu não quero mais essa vida. E o que aconteceu? Eu acabei me envolvendo com uma pessoa que tinha o perfil para fazer isso, vamos dizer assim. Só que eu não via, né, dessa forma. E eu resolvi ficar com essa pessoa e hoje, quando eu olho assim, gente, eu fiquei 4 anos com essa pessoa, quase a faculdade toda, né? No primeiro ano da faculdade que a gente ficou. E o que aconteceu? Como era o perfil dessa pessoa? Era uma pessoa agressiva, era uma pessoa difícil, era uma pessoa extremamente ciumenta, possessiva, era uma coisa assim que eu não podia olhar para o lado. E só para resumir, quer dizer, eu sofri agressão, eu sofri humilhação, é, eu fui muito cerceada, né, de muitas coisas, fui coagida o tempo inteiro. Chegou um ponto na relação que ele dizia assim para mim, se eu ficasse parada pensando, parada com o olhar fixo em alguma coisa. E ele dizia assim, no que você, eu já sei no que você está pensando. E aí vinha com agressividade, assim, né? Quer dizer, ele queria dominar até o que eu pensava. Era uma coisa assim, eu estava quase enlouquecendo, literalmente, né? Até que chegou um dia que eu disse para mim mesma, não, chega, eu não quero mais isso para mim. E ali eu desfiz, surgiu uma oportunidade numa das brigas que ele incitou, né? Que ele sempre que buscava, procurava essas brigas. E eu aproveitei aquela oportunidade e desfiz dessa relação. Só que eu sofri
muita perseguição, ele quase me atropelou. Chegou num ponto que eu tive que mudar de cidade, deixar o emprego, sabe? Eu já tinha terminado a faculdade nesse período, então assim, eu tive que deixar emprego, eu tive que deixar os cursos que eu fazia, eu tive que sair da cidade, né? E era uma coisa assim, louca, porque essas pessoas, quando você convive com essas pessoas, quando você sai desse campo que você olha em volta, assim, você não tem mais amigo nenhum, porque todos já foram afastados de alguma forma, você se vê completamente sozinho. E nesse período, quando eu consegui sair dessa relação, eu enfrentei síndrome do pânico, eu enfrentei depressão, uma depressão profunda, e eu não tinha ninguém para pedir ajuda. E nessa época eu já tinha estudado floral, já tinha estudado reiki, já tinha feito alguns cursos nessa área, e foi nisso que eu me agarrei com unhas e dentes, assim, eu abracei isso para mim, para minha vida. E eu consegui sair desse quadro doentio, né, de depressão e pânico, síndrome do pânico, e conseguir desenvolver em mim mesma assim, um estado de alegria por ser quem eu era, né? Pela primeira vez na vida, acho que com 23 anos, eu consegui dizer assim, nossa, agora eu consigo me amar, né? E aí foi ótimo, porque eu consegui fazer outros amigos, e eu vivi a vida, eu saí completamente daquele quadro. E quando eu consegui sair daquele quadro e consegui me ver como uma pessoa especial, uma pessoa boa, quando eu consegui me amar, aí eu estava com as amigas, um ano depois, né, desse quadro ter passado, eu estava com umas amigas combinando final de ano férias, né? E aí eu falei, poxa, eu queria voltar numa cidade e tal, porque eu queria ver como é que estava uma certa pessoa. E essa certa pessoa, né, que hoje é o meu atual marido, eu o conheci quando eu tinha 12 anos, né? Nossas famílias quer dizer, o meu pai era amigo do tio dele, e nós nos encontramos através de uma dessas visitas familiares. Ele morava aqui no Rio, eu morava em Recife, nossos pais eram militares, então a gente movimentava muito pelo Brasil, né? De 2 em 2 anos a gente mudava de lugar. E ele estava no Rio e eu morava em Recife. Então eu tinha ido a Recife de férias com a família e ali eu tinha 12 anos e eu conheci. Mas eu com 12 anos, eu era sempre fui muito tímida, eu não tinha essa visão de namoro, essas coisas não. Mas o que me chamou a atenção, assim, o coração, eu me lembro exatamente na hora que eu olhei para ele tinha 14 anos, eu tinha 12. O meu coração parecia que ia explodir. E a minha cabeça ficava rodando, eu não consegui falar com ele, foi muito louco. E passou esse estado, a gente trocou o endereço e passamos algum tempo escrevendo cartinhas como amigos, porque eu sempre, como eu era muito tímida e não, eu me achava sempre muito feia, eu dizia assim, ele nunca vai olhar para mim. Eu sempre achava ele lindo, então assim, ele não vai olhar para mim, eu sou muito feia. E trocava cartas, né? Tinha aquele sonho, aquela coisa forte dentro do meu peito, mas eu nunca ia imaginar que aquilo fosse acontecer, né? Aí a gente trocou as cartas, 2 anos depois, ele para de me escrever, eu fico meio assim, mas será que ele arrumou uma namorada e aí não pode mais me escrever? Era uma coisa assim. E o que aconteceu? Naquele ano, quando passou 3 meses que eu não recebi a carta dele, ele aparece lá na minha casa. Só que ele vem com uma surpresa. Olha, meu pai foi transferido aqui para Recife. E aí eu levei uma surpresa para ele de volta. Eu falei, o meu pai também foi transferido para o Rio. Quer dizer, nós fomos trocados de cidade de novo. E aí, quer dizer, ele ia morar em Recife e eu fui para o Rio, né? Fui com meus pais para o Rio. E olha só como é que são as coisas. Ele foi morar justamente, ele seria o meu vizinho. Ele foi morar na casa do lado onde eu morava. Era muita, muita coisa, assim, gente. E aí vim embora e teve aquela história, né? Aquela coisa que ficou. E ele ficou chateado, e a gente ficou um tempo sem se falar. Quando ele reescreveu, eu achei que ele não ia mais falar comigo. E quando ele me reescreveu, eu estava namorando uma outra pessoa. Falei para ele ficou chateado, não escreveu mais. 3 anos depois, 3 ou 4 anos depois, ele me escreve de novo. Aí eu já estava namorando, quase noivando com aquele rapaz que me agredia e tal. E aí a gente não se falou mais. Ele tentou escrever uma outra carta depois, e essa carta foi interceptada por esse noivo. Eu nunca recebi essa carta.
E ficou nisso, a gente não se viu, não se falou mais durante muito tempo. Nessa história passaram 11 anos, né? 11, quase 12 anos. E um dia, quando eu estava com as minhas amigas, voltando ao ponto, né? A gente estava combinando as férias, e eu sempre falava, eu queria ver como é que ele estava, sempre nas minhas orações eu desejo para ele muita felicidade, que é uma pessoa que eu guardo um carinho muito grande. Quando eu cheguei em casa, naquela noite que a gente estava combinando as férias, quando eu cheguei em casa, eu tinha acabado de mudar, né, de casa e eu estava arrumando, fui arrumar meu armário e apareceu um papel, uma tirinha de papel com o nome dele e o endereço. O que é curioso é que não era a minha letra, não era uma letra de ninguém que eu conhecia, e era um endereço completamente diferente daquele que eu sabia que era o endereço do lado da minha antiga casa. E nessa história, eu falei assim, bom, já que caiu aqui, não sei como que isso aqui veio parar aqui, eu vou mandar uma carta, o máximo que pode acontecer, ele está casado, está feliz e está tudo bem, eu vou saber dele e vou ficar feliz do mesmo jeito, tudo bem. E eu mandei a carta, nessa época eu já tinha e-mail, então mandei o e-mail. A carta chegou em 2 dias, né, uma carta aqui de Cabo Frio, já morava em Cabo Frio, uma carta aqui de Cabo Frio para chegar em Recife, ela leva no mínimo aí uns 4 dias, pelo menos naquela época levava uns quatro dias. E a carta chegou em 2 dias, então 2 dias depois eu encontro o e-mail dele na minha caixa de entrada e eu fiquei assim, não acreditando, né? E aí qual era a história? Ele tinha terminado o noivado também, há 6 meses atrás, eu já tinha terminado há mais de um ano. E a gente começou a conversar ali pelo e-mail, a gente trocou telefone, começamos a conversar e a gente viu que aquele sentimento puro estava presente. Resultado, aquilo ficou meio viciante, né, da gente ficar se falando, e a gente finalmente resolveu se encontrar. Então, quando a gente foi se encontrar, alguns meses depois, foi em novembro, eu reencontrei no mês de agosto, quando foi em novembro a gente foi se encontrar, eu larguei trabalho, larguei tudo de novo e fui encontrar com ele. E assim, a gente não se desgrudou nunca mais, né? Foi uma coisa assim muito forte, tem sido forte até hoje, né? Mas o que eu atribuo a essa mágica? O amor chegou quando eu estava pronta, quando eu estava me amando. Isso para mim foi muito nítido, isso para mim foi a chave, assim, a grande descoberta. Porque quando eu estava plena, me sentindo muito feliz, muito bem comigo mesma, com o meu trabalho, eu não ficava com várias. Não tinha essa de sair à noite e ficar com as pessoas, não. Eu gostava de conhecer pessoas e eu gostava de estar com os amigos, né? Feliz assim com os amigos, à praia, curtir a noite, sabe? Era fantástico. Eu estava num momento assim maravilhoso, eu estava muito bem comigo mesmo. E aí ele chegou. E aí aqui eu tenho algumas fotos para mostrar para vocês. A primeira foto, eu estava nessa primeira foto aí do mar, isso aí é lá em Porto de Galinhas. Eu já estava com 7 meses de gravidez, porque essa foto já foi tirada um ano e um pouquinho depois, né, que a gente já estava juntos. A foto da direita após a foto da praia, eu, ele e a minha filha, a gente tem uma filha já com 10 anos, né? Estou assim com a carinha de sono, porque foi um dia que a gente recebeu os amigos, os parentes dele, e a gente andou, né? Deu uma de turista aqui na cidade, então a gente andou o dia inteiro, curtiu praia, eu estava exausta nesse dia, e todo mundo no final da noite queria ir para um japonês. A foto de baixo, a gente está esperando o pôr do sol aqui numa cidade aqui próxima, que é Arraial do Cabo, que é um lugar lindo, Pontal do Atalaia, e a gente de vez em quando faz isso, a gente vai para lá para ver o pôr do sol, que a gente adora. E essa outra foto aqui de baixo, que eu e ele aqui com uma tacinha de vinho, foi tirada no ano passado, em novembro, dia 29 de novembro, onde a gente completou 11 anos de união. Então, eu quis colocar essas fotos para vocês verem que é possível. Eu saí de uma história traumática, eu saí de um estado de autoestima baixíssima. Eu entendi que aquele noivo, aquela pessoa que eu tive, que me maltratou, ele não tinha culpa de nada. Na verdade, eu o atraí. Eu não estava bem, por isso eu o atraí. Então, ficou tudo limpo, tudo claro para mim. Hoje eu vivo uma vida ótima. A gente tem uma vida simples, uma vida tranquila, mas é muito rica de amor, muito rica de comprometimento, de carinho, compartilhamento. A gente tem uma filha que é maravilhosa. Então, é isso, sabe? Eu posso dizer para vocês que é possível mudar a história. Eu sou prova viva disso. Então, eu me sinto
na obrigação de compartilhar isso com vocês, eu me sinto na obrigação de mostrar para vocês o que é preciso fazer, né? Então, por conta dessa experiência, depois eu comecei a ajudar muitas e muitas mulheres a conseguir o mesmo, e eu fui desenvolvendo esse método, né? E que eu estou compartilhando com vocês aos pouquinhos, né? E aí agora a gente vai começar o nosso trabalho. Eu vou só passar um resumo do que a gente viu nos outros encontros, para quem está aqui a primeira vez e não está entendendo muito, né, do que se passa, mas assim, no primeiro encontro a gente falou sobre a lei da atração, a gente falou sobre o nosso sistema original, que é o potencial do coração, todo o poder do coração. A gente falou da mente como hardware e do coração, desse sistema de sentimentos puros, como o nosso software, e que a gente precisa trabalhar num outro tipo de programa, não mais no programa que o hardware foi conduzido a ser conduzido a trabalhar, né? Conduzido a rodar realmente. Então, você acaba criando um conflito muito grande internamente e não alcançando, não manifestando o que você deseja realmente atrair. No segundo encontro, a gente viu como se dá a comunicação quântica entre as pessoas, né? Das mentes. Às vezes você faz um trabalho interno com você, você purifica um sentimento, você modifica um padrão de uma frequência de energia, e o que acontece? A outra pessoa que está entrelaçada naquela história, ela acaba reagindo, mesmo que você não fale com ela. Né? Se a pessoa está chateada, ela acaba te ligando. Se ela não está dando muita bola para você, daqui a pouco ela vai e começa a te dar atenção. Então, esses são os segredinhos, né? Assim que a gente entendeu o que a física quântica nos explica. Deixa eu só beber um pouquinho de água. E a gente falou também sobre os padrões de referência, né? Eu liberei um vídeo dando uma aula sobre, explicando como se dão os padrões de referência, como modificar esses padrões, né? E nesse hangout, nessa aula, no segundo encontro, a gente falou das crenças e eu ensinei como alterar e limpar os sentimentos que dão sustentação às crenças e que mantêm lá os padrões de referência, né? Que é o que a gente vai fazer hoje, que é reprogramar, quer dizer, mudar aquele padrão de referência, inserindo um novo padrão. Então, o encontro de hoje ele tem essa finalidade de reprogramar para que você tenha um novo padrão. O que é um padrão de referência? O padrão de referência é um modelo que você assimilou consciente ou inconscientemente e que provoca a repetição de histórias de relacionamentos, principalmente em relacionamentos. Ele repete qualquer outra história, pode ser no campo do trabalho, no familiar, mas como o assunto aqui é relacionamento, a gente vai focar para esse relacionamento. Então, eu coloquei essas duas figuras para vocês entenderem. Vamos supor que você quer o quê? Um relacionamento perfeito, né? São as duas esferas. Você quer aquele relacionamento maravilhoso, perfeito, ótimo, feliz, é o que você quer. Ótimo, todo mundo quer isso. Só que o seu padrão de referência são esses cubos aí, ó. Todos coloridos, cada um com uma faceta. E o que você acaba vivenciando na sua vida são esses cubos. São sempre cubos, com cores diferentes, que aí a gente faz uma referência, né? Eles podem ter cores diferentes, podem ter nomes diferentes, podem morar em lugares diferentes, mas o cubo está lá. A história deles está ali. A repetição é a mesma. Foi abandonada, né? O padrão é de abandono, você vai ser abandonada por todos. Se o padrão é de traição, você vai ser traída por todos. Caramba, Alessandra, mas não é isso que eu quero. Eu quero as duas esferas, fidelidade, compartilhamento, cumplicidade, amor. E por que eu só acho cubo? Não é possível. E aí a gente entende o que acontece quando a gente vê e descobre os padrões de referência que estão dando base para que você atraia e continue atraindo sempre a mesma coisa, sempre a mesma história com personagens diferentes. E aí eu dou uma explicação, né? Isso aqui eu vou dar uma explicação rápida só para a gente recordar, quem assistiu as outras aulas, para dar uma recordada, e quem não assistiu para se situar. Então, o que eu digo? Que o sentimento, né? Vamos imaginar que você tenha um sentimento que te incomode, né? Quando você pensa em relacionamento, você tem logo medo de ser traída, por exemplo, né? Então, esse é o sentimento, medo. Aí, qual é a crença? Não, basta relacionar-se para ser traída, né? Para ser traída, basta se relacionar, tanto faz. É uma crença.
E aí, essa crença, ela está vinculada a que padrão de referência? Quando você vai buscar a sua história de infância, você pode ter visto lá o seu pai trair sua mãe trair seu pai, ou algum casal que cuidava de você, ou que você tinha um apreço muito grande. Você via histórias, né, de traição entre eles, e isso te ofendeu de alguma forma. Então, assim, eu até tenho uma história para contar de um padrão assim, que foi muito curioso. Assim, eu tinha uma coach que ela era curioso o que acontecia com ela. Ela era uma pessoa muito bem sucedida, era uma pessoa muito bonita, uma mulher linda. E o que acontecia? Ela já tinha sido noiva 5 vezes. E na quinta vez de noivado dela, quando aconteceu, foi quando ela veio me buscar ajuda, né? Ela procurou ajuda, alguém entregou o meu cartão para ela, ela me procurou. Porque os 5 noivados, né? Bastava ela noivar, o sujeito falia. E é assim, ela só se relacionava com gente que tinha muito poder aquisitivo, tá? Eram pessoas, eram homens muito bem financeiramente falando, muito bem sucedidos também, de um nível muito elevado. Mas era noivar, ela colocar a aliancinha no dedo, no dia seguinte começava tudo a dar errado na vida financeira do cara e eles chegavam à falência. E isso era curioso, porque isso aconteceu 5 vezes. E aí, quando a gente foi buscar a história dela, os padrões, né, dela, a gente viu o seguinte: ela tinha um medo muito grande de casar com uma pessoa muito pobre ou de passar dificuldade na relação. Essa era a crença. Quer dizer, o medo, e a crença era: não quero passar dificuldade em casamento e família, não quero. E de onde veio essa crença? Ela falou que o pai dela era um empresário muito rico e que naquela época do plano Collor, né, ele simplesmente quebrou, ele faliu completamente. A família dela passou muita dificuldade, principalmente quando você, para ela, né, que ela estava acostumada a um padrão classe A, alta, e de repente se viu quase na classe C, né? E para ela isso foi traumático. Ela era muito jovem, chegando ali no período de adolescência, isso era traumático. E ali ela assimilou: eu nunca vou me relacionar com uma pessoa pobre ou que vá, ou que eu possa passar qualquer tipo de dificuldade na minha vida familiar. Resultado: o medo dela atraía pessoas com muito dinheiro, ela atraía, conseguia atrair, mas quando noivava, quer dizer, assumia um certo compromisso, os caras perdiam, né, toda a fortuna. E aí começava o martírio, porque haviam muitas brigas, brigas e brigas, e aí o relacionamento acabava, né? Porque ela até admitia ficar por um tempo porque gostava da pessoa, mas era muito sofrido para ela, e os caras, as pessoas não conseguiam se reerguer. E o curioso: quando eles terminavam o noivado, eles começavam a reconstruir a vida deles, em um ano e meio, eles já estavam de pé de novo, muito bem, obrigada, financeiramente falando. Então, assim, era uma crença muito forte. Tudo o que eu fiz foi desfazer, trocar esse padrão de referência dela. A gente alcançou a crença, desfez quer dizer, a gente chegou no sentimento, desfez a crença, chegou no padrão, trocou o padrão. E aí a gente trocou o padrão, criou-se uma nova crença e criou-se um novo sentimento, né? A gente chegou numa ancorar esse novo padrão crença num sentimento muito benéfico de relacionamento próspero, né? E ela alcançou isso muito bem. Ela hoje nem mora mais no Brasil, ela mora fora do país, e ela está muito feliz no relacionamento dela, muito bem sucedida, tanto ela quanto ele. E essa história acabou, quer dizer, o sexto noivado dela deu certo, graças a Deus, né? Então vamos seguir à frente. Então, por causa dos padrões de referência, a gente não atrai o que a gente deseja, né? A gente está sempre atraindo o que não deseja. Então, toda a dinâmica do trabalho você pode até mudar seus sentimentos, você pode até identificar suas crenças, mas se o seu padrão de referência não for modificado, dificilmente você consegue atrair o que você deseja. Você quer, você intenciona, você declara, você decreta, você muda o seu sentimento, mas o padrão está lá e é ele que dá as ordens. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é mudar esses padrões. Na aula passada, eu pedi para que as meninas, né, pensassem nos padrões de referência negativa, quer dizer, nas referências de relacionamentos negativas que elas traziam. Então, assim, quais eram esses padrões de referências negativas? Então, algumas, quando elas lembravam desses padrões de referência, era para elas anotarem os sentimentos.
Então, algumas fizeram isso. Se você está assistindo aqui a primeira vez, você pode pensar nisso. Você pode lembrar aí de alguma relação, ou do seu pai, ou da sua mãe, ou de alguém que tomava conta de você. Como era essa relação? O que você captou dessa relação? Quando você lembra disso, qual é o sentimento que está aí? Anota esse sentimento. Depois você vai receber a gravação do segundo encontro, você vai aprender a limpar os sentimentos, né? E essa aula vai ficar gravada, depois você pode voltar e assistir novamente esse trabalho. Então, quem escolheu, quem viu lá, descobriu lá os sentimentos e as crenças, essa é a hora, né, de manter aí no caminho, né? Então, você identificou os sentimentos e algumas crenças que a eles se agarravam. Você pode até ter identificado algum padrão de referência, porque às vezes a gente está fazendo esse trabalho e a gente realmente identifica esse padrão que a gente precisa mudar. Então, depois da gente praticar, depois de ter praticado a liberação do sentimento, você já consegue perceber que a crença que sustentava aquele comportamento já não faz muito sentido. E quando você identifica o seu padrão de referência negativo, que é depois dessa prática de liberar o sentimento, você já não vai sentir nada. Você vai lembrar da cena, foi aquilo que a gente falou da outra vez. Você até lembra da cena, mas aquilo não te provoca mais dor. Aquilo não te traz mais um sentimento ruim, porque você já liberou. Ou você não sente absolutamente nada, que é o ideal, ou você sente ainda um pouquinho de coisa, mas não é mais aquela coisa hiperdimensionada. Mas você sabe que o padrão ainda está ali. Então está na hora da gente fazer essa substituição. Então eu convido vocês agora a fazer um exercício. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos e eu quero que vocês relembrem esse padrão de referência que essa cena, né, da relação lá ruim, né, que vocês perceberam desse padrão negativo. Qual é a cena em que esse padrão está? Congela essa imagem, sabe? Como se fosse uma foto. Observa se essa imagem está próxima, se ela está distante. Mas eu quero que você deixe ela congelada na sua frente. Você está trabalhando nas forças do seu inconsciente, do seu subconsciente, da sua mente. E aqui dentro da sua mente, é você que manda. E você tem total poder, capacidade de destruir essa cena. Então você pode escolher jogar uma pedra, você pode rasgar, você pode usar fogo, você pode quebrar. Essa é a hora. Faça isso agora. Como quem pega uma pedra e joga numa vidraça, né? Aquilo tudo se desfaz. É preciso que você faça isso agora. Pegue a imagem congelada daquela referência negativa no relacionamento que você tinha, ou que você tem ainda. E aí agora é a hora de destruir. Quebra isso. Destrói completamente. Você vai ver alguns caquinhos, pega esses caquinhos, imagina que você está jogando no lixo, ou se você queimou, ok? Virou cinza, sopra para longe. E eu quero que você verifique se você tentar reconstruir essa imagem, se ela vem ou se ela não vem, se você não consegue. Se você não conseguiu, você não precisa repetir o exercício. Se você conseguir reconstruir a imagem de novo, aí você precisa repetir o exercício. Ok? É simples, vê a imagem e destrói, mais nada. Agora eu quero que você se concentre no seu coração nesse momento. E eu quero que você traga, porque você anotou, quem assistiu a aula na semana passada, anotou o padrão, as referências positivas de uma relação. Você deve ter tido em algum momento na sua vida um casal que você admirava, um casal que você olhava como modelo. E agora eu quero que você, ainda de olhos fechados,
Recrie uma cena bem bonita de um casal feliz e se veja nessa imagem. Não importa se a outra pessoa você não conhece, se você não consegue ver o rosto. O importante aqui é que você se veja. Crie a melhor imagem que vai representar essa referência para você. Deixe essa imagem mais nítida possível. Traz ela bem para pertinho de você. Quem não conseguir ver essa imagem próxima, vai, em algum momento, vai ter que repetir os exercícios anteriores, tá? Mas assim, eu quero que você deixe a imagem no local onde ela está, mesmo que não esteja tão próxima, e você se concentre no sentimento. Como você se sente ao se ver numa imagem junto a um casal muito feliz, assim? Ao se ver, né? Com alguém do seu lado e ao se ver feliz, realizada. Como é que você se sente? Concentre-se nesse sentimento e eu quero que você expanda a imagem. Deixa essa imagem bem grandona, como se fosse uma imagem de uma tela de cinema, assim, gigante, com muito brilho, sabe? Põe muito brilho, muita luz nessa imagem. Muita luz. Veja-se em plenitude, com o coração cheio de gratidão, cheio de amor. Que bom ter alguém para quem compartilhar o amor. Põe muita luz nessa imagem. E agora eu quero que você se concentre no seu sentimento. Esse sentimento puro de gratidão, de alegria, de felicidade. Eu quero que você expanda esse sentimento ao máximo possível. Expanda, expanda ao máximo, como se você estivesse enviando essa mensagem para o mundo, de que você pode, de que você merece ser feliz. Então, agora você vai inspirar profundamente. Inspire e solte o ar devagar. Você vai inspirar mais uma vez, como se você estivesse absorvendo as partículas dessa imagem para dentro de você. Você inspira e ao inspirar essas partículas de luz que formaram essa imagem, elas vão sendo absorvidas pelo seu corpo, elas vão entrando agora pelos seus pulmões e elas vão entrando na sua corrente sanguínea, alimentando todas as células do seu corpo. Todas as células do seu corpo. Você está sentindo as vibrações dessas partículas de luz, todas no seu corpo. Elas estão vibrando a partir do seu coração, que bombeia essas partículas através do seu sistema circulatório para todo o seu corpo. Cada milímetro do seu corpo está recebendo essa mensagem agora, de você muito feliz no seu relacionamento. E quando você faz isso, presta atenção na região do seu coração. E qual é o sentimento que te vem agora? Concentre-se nesse sentimento. Inspire profundamente agora. Você vai inspirar profundo, levando o ar para o seu baixo ventre, prestando atenção no seu coração, com essa sensação benéfica. Inspire, solte o ar suavemente, sem esforço.
no seu ritmo, no seu tempo. E solta, respire e solte. Sinta o seu coração agora, sinta o sentimento que está presente agora. Relaxe, relaxe. E vou pedir para você abrir os olhos, olhar para a imagem que está na sua tela. Imagine que é você, sentindo esse poder agora dentro de você, com a mensagem certa dessa vez. Você pode depois assistir às gravações e repetir esse exercício até que, quando você pensar em ter alguém, em estar com alguém, esse sentimento que você tem agora é o que prevaleça. O sentimento de que eu já tenho alguém. É esse sentimento que agora vai ancorar a sua nova crença. Sim, é possível viver um amor de verdade. Eu estou pronta. Eu recebo. Olhe essa imagem por alguns minutos ainda, por alguns segundos a mais, para que isso fique fixo. Sinta-se presente, aqui e agora, em você. Agora feche os olhos, inspire mais uma vez. Sopre. E eu vou mudar a tela nesse momento. Então, é essencial que você se mantenha sintonizada em seu coração. Todas as vezes que você pensar em relacionamento, e mesmo que o seu condicionamento anterior ecoe, né, porque ainda existem ecos, né, dessas crenças que ficam, mas com o tempo elas vão se calando, tudo o que você vai ter que fazer é se sintonizar ao seu coração. Sentir o seu coração, ficar nesse local seguro, pleno, e trazer à tona esse sentimento de novo. O sentimento que você experimentou aqui, o sentimento benéfico que você experimentou aqui. Para quem não tenha experimentado isso, eu peço que repita os exercícios, principalmente do segundo encontro, e depois repita esse exercício aqui. Que com certeza vai conseguir chegar nesse estado, né, de plenitude, de completude, o verdadeiro estado do eu amo me amar, né? Que é nossa senha desse mês para o trabalho, para iniciar esse trabalho. E esse é o meu recado para vocês.